Conversas que Alimentam, o podcast da Kodai. Episódio 1. A alimentação como estratégia para a resolução de conflitos. EMF Henrique Pegado. Olá, estamos no primeiro podcast e videocast da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Lígia, sou nutricionista da Kodai e nesse primeiro episódio do Conversas que Alimentam, eu vim com a missão de conversar sobre o autosserviço, esse sistema de distribuição das refeições que é tão desejado por diversas escolas. Nós vamos conversar um pouco sobre as suas vantagens e sobre os seus desafios de implementação. E o lugar que nós escolhemos para essa conversa é a EMF Professor Henrique Pegado, da Dre Penha, localizada no Jardim Penha, na Zona Leste de São Paulo. Essa escola está num território de um contexto socioeconômico mais desfavorecido, de alta vulnerabilidade social, foi inaugurada há mais de 60 anos e atualmente atende 642 alunos matriculados, entre períodos da manhã, tarde e também no integral. Ela possui mais de 70 funcionários. Nós escolhemos essa escola para o primeiro episódio do Conversas que Alimentam porque ela se tornou uma grande inspiração. Essa EMF desenvolveu um projeto bastante interessante a partir da escuta dos alunos e de um olhar cuidadoso para problemas relacionados à alimentação. Todos os estudantes e funcionários foram envolvidos no cuidado relacionado à alimentação e isso é bem interessante porque a gente percebe que todos estão bastante apropriados sobre a alimentação escolar. E a partir dessa escuta foram organizados os espaços, os horários de distribuição das refeições, os utensílios que são utilizados na alimentação escolar e não parou mais, a escola não parou mais. É a escola que tem um projeto horta incrível e nessa horta está inclusive um pau-brasil. Tá? Então, para essa conversa, nós convidamos aqui a Simone, diretora, a Cleo, assistente de direção, e a Beth, professora de ciências e também do projeto Horta. Bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. Nós vamos começar a nossa conversa, eu quero pedir para a Simone falar um pouco sobre esse contexto, né? Então, como que foi iniciado o projeto de autosserviço aqui na EMF? Primeiro, a gente, antemão, agradece, né, as palavras, porque o começo, como todo começo, não foi fácil. O começo começou realmente, não sendo redundante, mas destacando com muitos problemas. Eu estou na escola desde 2013 e nós iniciamos observando, escutando, como você falou, né, onde estavam a origem dos problemas e muitos estavam na hora da alimentação. A alimentação foi, logo das primeiras avaliações, o local onde os conflitos ou iniciavam, ou se desenvolviam, ou concluíam. Então, a gente tinha que ter uma ação. E essa ação tinha que ser coletiva, porque todos estavam envolvidos ali. Pais, alunos, funcionários, docentes, e isso travava o processo, né, pedagógico. Então, a gente criou um plano de ação, o recreio dirigido, foram as primeiras ações que nós tivemos. Dividimos esse espaço, que era um espaço totalmente aberto. Então, ali corriam, comiam, brigavam. Tudo então, dividimos, fizemos a praça de alimentação, denominamos praça de alimentação. E aí iniciou um trabalho que chegou aonde a gente tem hoje, né? Integrado, coletivo, diminuindo as necessidades, né, dessas confusões pedagogicamente falando que eram geradas e atrapalhavam, né, o aprendizado dos estudantes. Então, foi nesse processo tenso que a maioria das escolas se encontram que a gente começou a pensar, né? A alimentação, ela é parte do processo do ensino-aprendizagem, então ela tem que estar integrada. O nosso projeto de sustentabilidade foi denominado na época, já haviam ações, então vamos tocar junto, né? Administrando essas situações para elas melhorarem. Certo. Beth, você pode contar um pouco para nós como que foi esse processo de implementação do autosserviço? Foi a necessidade, a escuta dos alunos, né? Nós temos tínhamos na época um grupo de TCA, em que geralmente o TCA, eles caminham pela escola e vão
procurando problemas e possíveis soluções, e eles deixam marcas, inclusive, dentro da escola. Só Marcas explica positivas. o que é o TCA, para quem não sabe o que significa. Trabalho colaborativo autoral, Certo. né? Em que eles têm que fazer como se fosse um TCC, só que Sim. para os novos anos. E aí uma das coisas que eles pontuaram foi o desperdício de alimentos. E aí aquilo estava incomodando muito eles. E a partir dessa escuta, a partir desse TCA é que surgiu o autosserviço, a necessidade de ter essa intervenção, digamos assim. Então nós percebemos que os menores, né, tinham mais know-how, digamos assim, então a gente foi até os 6 e-mails para ver como é que funcionava esse autosserviço, e daí a gente começou a caminhar. E ao contrário do que até a gente ficou meio surpresa, porque no meio deste caminho teve uma pandemia, e isso não desanimou. A gente parou durante um tempo e a hora que foi possível retomamos então com o autosserviço. E vamos caminhando desde então. Uma coisa interessante nessa fala da Beth é que o TCA, né, o trabalho colaborativo de autoria, ele foi uma imposição pela normativa. E a secretaria, muitas vezes, tem, né, normativas que até dificultam um pouco, né, o trabalho. Infelizmente, a gente faz política pública, mas nem sempre elas são favoráveis a determinadas situações locais. E no caso da nossa escola, ela casou, porque os estudantes estavam conseguindo ter esse protagonismo, participando dessas escutas, como a Beth traz, e quando vem a instrução, ela conseguiu dar para a gestão, para a coordenação, elementos para integrar mais essa ação, né, que veio pautada nos conflitos, nessa necessidade de uma mediação, mas que aí vem o pedagógico amarrando tudo isso. Aonde que o aluno entra? Ele entra entendendo que ele é parte desse processo. Então, o papel da coordenação foi criar esse projeto, manter, integrar o PPP, fazer todo esse sistema andar com as dificuldades, né? Como deveria, integrado. A nossa escola é integral desde 2019, mas a gente já tem um trabalho de educação integral. Então, pensar na alimentação é pensar nesse aluno dessa região que você citou, que tem as suas demandas, as suas carências, e que isso é super importante para ele aprender. A gente tem aluno que vem para comer. E como integrar isso ao trabalho, né? Então, o TCA veio fazendo com que o estudante visse o que o outro estava fazendo, e entre eles começou a ter essa conversa, né? Então foi uma troca de experiência incrível que a gente teve que também colocar no meio a equipe de todo o segmento envolvida, porque as pessoas não tinham essa informação sobre a alimentação escolar e a importância. Então a coordenação, a direção, o fomento de verbas, lixeiras, lembra, Beth? A lixeira transparente para ter a medida. A noção do quanto tá a gente sendo não achava. dispensado. Então você tem que integrar os setores e eles perceberem as coisas, né? Fotos, mostramos pais, a nutricionista da empresa, da DME, de Kodai, foi super importante nessa formação, porque aí eles, estudantes e nós todos fomos integrados nessa situação de autocuidado, de alimentação. Isso é interessante porque quando a gente faz visitas técnicas nas escolas e aí surge essa demanda de nossa, eu quero muito implementar o autosserviço, a gente percebe que duas palavras-chave surgem, né, como justificativa para essa demanda, que são desperdício e autonomia. Então a gente quer fortalecer a autonomia dos estudantes. E aí aqui vocês estão trazendo que esse fortalecimento da autonomia é muito mais amplo do que muitas vezes as escolas enxergam como a autonomia. Então eu gosto daquele alimento, eu não gosto, eu vou escolher se eu coloco ou não. Não é só isso, é muito né? mais. Né? Então é muito mais do que isso. Vocês estão trazendo um projeto que envolveu esses estudantes a partir de mediação de conflitos, né? Então vamos pensar na organização do espaço para valorizar a alimentação escolar, né? Para fazer com que a adesão seja maior, né?
fazer com que eles pensem no desperdício também, mas é muito mais complexo, né? Você falou a palavra-chave, né? A conscientização deles. Eles não tinham noção de como era o trabalho na cozinha, de que forma que era a higiene, como que era pesado. Eles não tinham noção de nada disso. Fora que a ajuda das nutricionistas também foi primordial para diminuir os ultraprocessados, que é uma coisa que a gente vem lutando a todo tempo. E assim, antes da implementação também todo um cuidado em falar sobre a alimentação saudável, para eles perceberem o quanto é importante se alimentar adequadamente, o que isso ia gerar para as vidas deles e principalmente ter uma visão diferente, coisa que eles não tinham antes. Então foi todo um trabalho anterior à implementação propriamente dita. Bacana, e eu fiquei sabendo que a Cleo é a fiscal dos ultraprocessados, é isso mesmo? Na verdade a gente tem uma parceria muito forte com as famílias, com os professores, com os estudantes, tudo pautado na escuta, no diálogo, né? Então antes de acontecer a implementação, houve um trabalho, um projeto de alimentação saudável que os professores construíram de todas as disciplinas, o que o professor de geografia trabalharia com o tema alimentação saudável. O que a professora do primeiro ano vai trabalhar na alfabetização Foi por ciclos, com esse né? tema de alfabetização. Ciclos. Sim, foi muito legal. Então foi feita essa construção coletiva, todos assinaram, todos estão desenvolvendo as ações e sempre pautado do que eles precisam também de nós. Então, uma das coisas que os professores pediram foi que o cardápio seja divulgado semanalmente. Então, semanalmente as famílias recebem o cardápio e também é divulgado na escola para que os estudantes tenham conhecimento dele. Uma coisa também que foi pedida também a partir dos professores, poxa, a gente tem tantas informações sobre alimentação saudável, vamos divulgar no grupo de WhatsApp dos pais? Na sexta-feira a gente divulga um vídeo que fala sobre a questão da alimentação nessa sociedade que nós estamos vivendo. Foi muito bacana também. Os próprios alunos fizeram, inclusive, vídeos e nós colocamos Nesse grupo. Nesse grupo. Foi muito bacana. Aproveitando aí, projeto, território, né? Exatamente. E a Cleo também ela foi a que mais instruía os pais que chegavam na secretaria com a marmita do filho ou da filha, porque eles não comiam, com o pastel, porque sexta-feira que tem a feira. E aí dizendo e explicando, né? Não é adequado que eles tragam, porque senão eles não vão experimentar a comida da unidade, né? Ela é a que mais abordou, foi a que mais abordou. Nas nossas reuniões de pais. Então, toda a abertura das reuniões de pais, a gente tem uma conversa coletiva com a comunidade. E nós colocamos como primeira pauta a alimentação saudável. Então, a mudança que aconteceu no cardápio, qual era o nosso objetivo da prefeitura por diminuir o consumo de açúcar, porque diminuiu tanto o ultraprocessado, não tem mais salsicha, né? E as crianças gostam tanto, né? E aí houve esse diálogo com os pais, falamos da importância da parceria deles em informar para nós o quanto é importante eles provarem alimentos que nunca comeram. Então nós tivemos a experiência, por exemplo, da ervilha. Então os estudantes chegavam e falavam: meu Deus, o que é isso aqui, essa coisa verde? Eu não vou comer isso. E aí foi muito interessante, eu sou mãe de 3 filhos, então já dei muita comida na boca, né? Então eu falava para eles: experimenta, não quero, posso pôr na tua boca? E aí colocava na boca, ele fechava a boca com aquela cara feia, agora degusta. E aí eles: nossa, mas que delícia! Se surpreende, então começaram a provar kiwi, uma fruta que eles não tinham o hábito de comer. Aumenta a aceitação. Informei para os pais que a qualidade da alimentação é muito diferente de casa, não se repete mistura aqui, né? E aí os pais aceitaram muito bem e são os nossos parceiros. Hoje nós estamos próximos aí de 100% dos estudantes que se alimentam de aqui alguma na das escola. refeições, né? De alguma das refeições. Alguns ainda não têm fome, não querem o lanche, o leite, mas tem. Mas é uma adesão altíssima, que não é uma regra em EMFs, né? A gente, de forma geral, a gente tem uma adesão menor. Mas tem uma coisa EMFs também que é importante a gente lembrar, que a gente criou nesse processo, que é o papel do acompanhamento, né?
O acompanhamento geralmente cabe à gestão. Aí, às vezes, atribui-se ao apoio. Mas a gente dividiu isso de novo entre todos. Então, a gente abriu um link para quem quisesse e fizemos a inscrição, né? Para que em cada dia da semana, em cada refeição, o degustador fosse um. E essa pessoa que degusta, ela tem que degustar observando lá alguns itens que a gente criou, funcionário da escola, com RF, né, servidor. E aí ele vai dizer sobre a qualidade daquele alimento e sentar com o estudante para fazer essa degustação, para ser o exemplo para os estudantes. Isso também tem mudado, porque tem estudantes que só têm sentado à mesa porque querem sentar com a gente tem que revezar. Eu sento à mesa, ela senta. E aí eles querem comer ao nosso lado, dizer, né? Ai, eu peguei muito, ai, eu não peguei isso. Eles conversam sobre alimentação. E isso vem trazendo, então, um outro hábito. E esse degustador tem que ser aquela pessoa que tem uma boa alimentação, sim, porque senão fica aquela história, ela, né? Não vai não dar um como modelo. Peixe, não como beterraba. Aí vai... não, tira do meu prato. Nós já percebemos que a quantidade de salada, eles estão comendo bem mais. Tem dia que acaba. Tem dia que acaba do autosserviço. Exatamente. A salada tem acabado. E assim, eles ficam olhando a quantidade, o que você coloca no prato para eles comerem também. E a gente incentiva, come pelo menos um pouquinho, experimenta um pouquinho disso. Isso é muito bom, Beth, porque às vezes a gente vê alguns discursos assim, o autosserviço para o estudante escolher não pegar aquele alimento. E o que a gente quer não é que diminua o desperdício porque ele não vai escolher, a gente quer que ele coma mais. Exatamente. E principalmente da salada, que são alimentos que acabam sendo... A salada é composta por alimentos que acabam sendo menos aceitos, se a gente pegar, né, o panorama de hábitos alimentares da população brasileira. Que foi um dos levantamentos do TCA, que alguns itens, principalmente em relação à salada, beterraba principalmente, não era muito aceito pelos alunos. Eles fizeram esse levantamento também. Interessante esse diagnóstico. E lembrar que, só fazendo um link com o trabalho que vocês fazem em relação à limitação da presença dos ultraprocessados na escola, a gente sabe, né, que é importante que o aluno tenha essa visão de que tipo de sistema alimentar eu estou favorecendo quando eu como a alimentação escolar, quando eu reconheço a alimentação escolar como um direito social. E que tipo de sistema alimentar eu estou favorecendo quando eu substituo essa alimentação escolar por um ultraprocessado, né? Então a escola tem essa potência, vocês estão mostrando isso, né? E a gente despertou também a questão da solidariedade, né? Porque uma das grandes preocupações que nós tínhamos é aquela dia que for o peixe frito, que for uma carne bem gostosinha com batata, como que vai ser? Eles vão comer só a mistura, vão esquecer dos restos dos alimentos, né? Do arroz, do feijão. E houve situações, sim, não vou mentir. Não foi tudo flor. Não foi. São tudo flores. Que aí eles viram aquela carne assadinha, deliciosa, pegaram um pouquinho só de arroz e colocaram um prato só de mistura, né? E aí foi feita uma conversa muito bacana com as cozinheiras, né? Porque eles achavam que tinham todo o direito de pegar todos os alimentos, toda a mistura, sem se preocupar com o outro, a cozinha que se preocupe, né? Então aí foi feita até uma reflexão a partir de uma das alunas, falou, mas na sua casa, você pode comer toda a mistura e não pensar mais em ninguém, né? E aí a moça da cozinha, ela trouxe a questão do porcionamento, ofereceu uma aula para eles, a gente até escolheu aqueles alunos que queriam insistir na situação da mistura em excesso, e aí eles entenderam. Depois que eles entenderam, a gente falou, então agora vamos replicar, vamos multiplicar essas informações, e aí eles passaram de sala em sala, informando, levando o prato, o modelo, dizendo por que tem que ser aquela quantidade, o que é importante na nutrição alimentar, o que é excesso. E aí foi muito legal, hoje nós não temos esse problema aqui na nossa escola. E a partir dessa aproximação com o trabalho das cozinheiras escolares, né? Na escola a gente costuma dizer que todo mundo é educador. Ninguém aqui tá para cumprir ordem ou deixa de ter o ensino e aprendizagem também em si, né? Até as questões da sustentabilidade que a escola trabalha em termos de reutilização dos materiais, né? Do mobiliário, de pneus que viram vasos.
a gente faz com que o funcionário também mude a sua consciência. Tem a pegada ecológica que a gente já fez várias vezes, de questionário para as pessoas refletirem sobre essa situação, que tem que ser para a vida, porque eu não consigo mostrar o que eu não vivo, eu tenho que viver isso. Então, o nosso projeto, ele foi de sustentabilidade, ele foi contagiando positivamente todos os fazeres, né? E fazendo com que as pessoas se sentissem capazes de educar. Eu acho que esse é o desafio maior, de fazer a formação acontecer para todo mundo, alterar a vida de todo mundo, porque senão fica muito pro forma. A educação ela não é pro forma. E aí tá o ganho pra gente da gestão. Eu não tenho que encontrar uma saída para um problema, nós temos que encontrar juntos essa saída, porque a saída tá quando todo mundo sente e pensa no que vai fazer. Então, é muito dividir as tarefas, é muito trabalho coletivo, responsabilizar. Não, você está aqui hoje, professor, você vai fazer a degustação, você precisa dizer se a comida foi salgada, porque o degustador não deu a medida que precisava para a cozinha corrigir. Então, o seu papel não é só ir lá e brincar com o estudante. Você tem uma responsabilidade. Tem uma nesse processo. E aí a gente tem que ser um pouquinho chato enquanto direção, até com os pais, que acham onde está a lei, eles resistem. Aonde está a lei que diz assim, que eu não posso trazer? Está no projeto pedagógico da escola. Está na ideia daquilo que o seu filho está aprendendo e a gente não pode ser contraditório, né? Então a gente vai se respaldando da própria documentação pedagógica. Acho que é bem importante isso. E é interessante que vocês trazem dessa valorização da alimentação escolar a partir de uma consciência maior das famílias sobre os seus direitos, né? Porque as famílias ainda hoje têm crenças de que a alimentação escolar é a carne enlatada, é ultraprocessada, e a gente vem num caminho histórico de que saiu ali do assistencialismo para uma conquista de direito, né, do direito humano à alimentação adequada. Então, a gente evoluiu muito. No município de São Paulo, várias mudanças acontecendo. Uma das melhores, né? Eliminações Prato que a gente base, promove. arroz, feijão, Tudo salada, E a né? comida integral, Agricultura né? familiar, A comida integral, que veio- muitas vezes eles falam da cor do pão, né? Ou do macarrão, Do que é arroz. integral. O arroz O arroz, integral foi uma macarrão, resistência muito grande. Hoje eles já estão mais acostumados, né? Mas é um processo aí que não é fácil, nada é fácil e tudo acaba sendo no final também muito significativo, né? Importante para todos. Muito bem, estão de parabéns, principalmente porque eu vejo na fala de vocês uma concepção de educação alimentar que é como prática contínua e permanente de ações. As ações de educação alimentar, elas não são pontuais. Sim, com Né? certeza. Eu preciso continuamente desenvolver esses projetos de aproximação dos estudantes com o cardápio. A comida está lá. E né? detalhe, nada é de hoje para amanhã, é uma ação contínua e que vai tempos. É a questão do palatável, né? Sim. Se ele come salgadinho o tempo todo, o paladar dele está voltado para isso. Sim. Então a mudança desse paladar não acontece do dia para a noite, ele vai acontecer com o tempo mesmo. E a gente percebe isso na alimentação hoje. E tempo a gente tem, né? Do primeiro ao nono, a gente recebe as crianças, então do primeiro ao nono eles têm que se educar e eles saem com dó. Muitos querem que a gente abra o ensino médio. Não, pelo amor de Deus, vão viver a vida de vocês. Mas 9 anos é suficiente, né? E eu achei Fazer muito boas interessante mudanças. vocês citarem, talvez a Cléo possa até falar um pouco mais disso, dos ciclos, né? O quanto que vocês estão incluindo a temática da alimentação nesse ciclo de alfabetização, não só, acho que imagino na linguagem, mas científica, né? A gente sabe a potência que a alimentação tem de formar cidadãos mais conscientes. Então, conta um pouco pra gente como que é esse trabalho com os professores de diversas Ela tem temáticas. condição mesmo de contar, porque ela é a professora que está mais tempo na Ah, escola, né? A Beth muito bem. disputam, depois venho eu. E, na verdade, já foi também CP, né? Tá hoje na assistência, me substitui quando há impedimento e acompanhou esse processo, né? Como mãe e funcionária. Legal, acho que meus filhos estudam aqui também. Então, na alfabetização, as professoras estão
elas utilizam as frutas, os legumes, as verduras, para iniciar essas questões vogais, consoantes, né? Então tem um processo bem bacana de também experienciar com receitas. Então já tem professoras que fazem receitas naturais aqui com os nossos estudantes, que têm avançado bastante. Com o ciclo autoral já é a questão mais social, econômica, política, né? Analítica nessa questão da alimentação. E no Inter as meninas têm feito, né, várias situações práticas com os estudantes. Eles já vão à horta, no cesto, né, no território, a gente engloba aí as outras ações da escola. Então o professor não fica sozinho nesse trabalho. Existe, além da Beth, uma outra professora que trabalha com educação, com alimentação saudável. A gente tem criado um espaço de cozinha, então, cozinha experimental. Então, a ideia é que a gente vá criando condições para que aquela dificuldade que o professor usou não vire um pretexto para ele desistir. E aí o aluno empolgado, ele comenta, professor, dá aula desse tipo que eu já tive, dá aula daquele tipo. Então o próprio estudante vai trazendo. Ele traz a demanda, interessante. Então é um processo que não pode ser igual nos ciclos. E aí a gente fica bem no pé, né, para que as pessoas cumpram o que está lá, mas nem sempre a gente precisa cobrar, porque o trabalho é muito fluido. E a gente vê realmente o resultado por isso, né? E é muito bom porque vocês fazem essa conexão da alimentação como ferramenta pedagógica, né? Sim. Então vocês têm essa visão. Às vezes a gente vê que falta um pouco dessa articulação. Sim. E talvez essa dificuldade exista até pelo nosso histórico no país, sim, né? De como a alimentação escolar ela foi instituída como política pública. Eu já estive em EMF, em que eu vi a escola se organizando para trabalhar com impostômetro. E aí eu falei, nossa, que interessante, impostômetro. E curiosamente era uma EMF com uma baixíssima adesão. Cerca de 30%, 40% dos alunos se alimentavam, o restante levavam ultraprocessado. E aí a sugestão discutida na reunião que a gente fez, né, foi trabalhar com esse impostômetro a questão da política pública, do programa de alimentação escolar, né? Então, quanto que a gente gasta, né? quanto que a gente paga, coisa que a gente, né? paga. Essa questão de sistemas alimentares mesmo, né? Porque pra gente discutir alimentação na EMF sob o ponto de vista da saúde, você fala para os alunos, se você comer ultraprocessado, você vai ficar doente. Para eles não é palpável. Eu sinto às vezes isso, não sei se vocês sentem, de que a doença tá lá na frente. A gente trouxe essa temática na reunião de pais. Né? Então, a gente falou, a gente quer que essa geração seja muito melhor que a nossa. Então, a gente não quer que os filhos de vocês sejam hipertensos, diabéticos, né? Então, apoie essa alimentação, é carne fresquinha, é fruta todo dia, é legume, alimento de qualidade, né? Então, tem ajudado bastante. E a parceria. Nós temos uma nutricionista, duas nutricionistas que vêm com frequência à nossa escola, super disponíveis em dialogar com os professores, com os estudantes. Né? Teve um dia muito especial que a Dani, nossa nutricionista, veio até a escola e fez uma relação muito forte sobre alimento natural e ultraprocessado, que foi uma aula que fortaleceu demais a produção intelectual dos nossos professores. Entra nessa formação, né, Cleo? A gente sabe pouco de alimentação. A gente recebe as nutricionistas, né, para fazer a fiscalização da cozinha. A gente aprende a cada vez. Que vem a visita e os relatórios dizem o que a gente tem que fazer, né? E esse aprendizado tem que ser multiplicado. Esse é o princípio. Não é para eu saber o que eu sei que o conteúdo serve. O conhecimento não serve para mim. Tem que servir para eu agir melhor na sociedade. E nesse ponto eu falo sempre para os meus colegas diretores, né? Como que a gente potencializa esse fazer? Porque o recurso humano é sempre difícil. A gente potencializa sendo firme, né? E exigindo propostas de atuação. Então a nossa ideia inicial foi adiante com o Recreio Dirigido lá em 2013, 14, 15, porque a gente precisava de gente lá para além do apoio, que eles não têm essa qualificação profissional para poder atuar com os estudantes nessa orientação, dividir o brincar do comer. Então quem é esse qualificado? É o professor do módulo. Na época foi quem ajudou a gente.
E esse professor de módulo não foi fácil, tinha dias que eles não estavam, mas aí eles foram fortalecendo o apoio e fortalecendo o professor regente, que às vezes era inseguro em fazer as atividades lá. Aquela época eu lembro que o Grêmio trazia a proposta de aumento do tempo do intervalo. E hoje eu respondo para eles, nós aumentamos o tempo do intervalo. Porque eles tinham que comer e brincar, mas eles tinham que obedecer as regras do comer e eles tinham que obedecer as regras do brincar. E quem estipulou essas regras inicialmente foram os professores do módulo, dos módulos da época, né? Educação física, história, nós tínhamos professores de algumas áreas envolvidas. E aí, com o tempo, a gente foi perdendo, esses professores foram se tornando regentes, e aí foi mais fácil, porque eles já entendiam a necessidade. E hoje, a gente tem uma utilização do trabalho do estagiário, que tem, de modo brilhante, feito essa interação, brincar com os professores. E hoje nós temos um lanche maior. Antes nós tínhamos apenas 20 minutos. Aí depois, com a implementação do integral, eles passaram a ter 1 hora, né? Que a legislação obriga que a gente ofereça. E fora isso, o regular, que a gente também ainda atende, tem os 20 minutos estendidos, porque os professores já se organizaram, fizemos várias mudanças de horários, tudo não é fluido assim, gente, não é fácil. E aí, numa dessas conversas últimas, que tem dado certo, eles têm feito o horário de lanche deles, e aí eles retornam com os estudantes e fazem, então, sua parada, né? E nessa parada, eles ficam juntos. Então, eles ficam meia hora, 40 minutos. Tem dia que eles não ficam. E eu soube que, além dessa questão do horário das refeições, que foi uma demanda que você está colocando que veio dos alunos do Grêmio, teve também a da troca de utensílios. Talvez a Beth possa falar um pouco. Hoje, que utensílios vocês usam aqui? Nós usamos os pratos de vidro e talheres, garfo, faca, normal. Como todo cidadão. Como todo cidadão, como a casa deles, que é assim. Óbvio que a princípio eles achavam que ia ser um horror, né? Porque da faca para criança, prato, ia quebrar. Nós não tivemos quase quebra de pratos. Foi maravilhoso, porque foi uma escuta deles também. Alguns tinham nojo de comer no prato de plástico. E olha, isso interfere na adesão, né? Exatamente. Diretamente. E os pais, né? Que a gente brincava, né? Gente, é um absurdo isso. Como eles vieram do SEI? Como eles vieram da EMEI? Por que na IMF eles andam para trás em vez de andar para frente? Então não dá para ser assim, né? A gente precisa ver onde está o erro. E será que não está na gente tirar aquilo que eles não usam direito? A gente está aqui para educar e vocês, pai, para nos ajudar, né? Quando a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, vocês me falaram o quanto vocês precisaram olhar para a educação infantil para trazer essa implementação mais bem sucedida do autosserviço, né? Principalmente nesse aspecto, né? De que às vezes acontecem retrocessos nesse sentido. Isso foi muito importante e fundamental. E aí vai dessa vivência, né? Como mãe que a gente tem. Eu comecei na rede, na educação infantil. As professoras e professores que trabalham são muitos ainda os que acumulam com a educação infantil. A Beth já trabalhou também com a sustentabilidade e ações nas escolas como um todo na Drepenha. Então isso vai sendo compartilhado e tranquilizando, tirando aquele medo que há entre funcionários da unidade. Chegando nos pais, eles sentem a segurança, porque também em qualquer implementação aqui a gente abre as portas. Pais, tem medo? Vem aqui, fica com a gente, vem olhar, vem fazer com a gente, vem experimentar também, né, como é feito. Você vai ter a certeza e vai embora. Tudo bem? Tudo bem. Alguns nem vêm e aceitam, e outros vêm e se tornam parte do conselho, da PM. A gente aproveita tudo, não desperdiçamos recurso humano não, porque é raro. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Eu acho que a conversa foi maravilhosa. Vocês trouxeram aqui a complexidade dessa implementação do autosserviço, o quanto que para esse processo de implementação requer um projeto, né? Um projeto de ações contínuas que envolvam todos os atores da escola, que reconheça todos esses atores como educadores em alimentação saudável, né? Para que o autosserviço não seja uma ferramenta para redução de desperdício no sentido de a criança vai escolher não comer determinados alimentos,
Não, a gente quer como meta uma adesão cada vez maior à alimentação escolar, uma aproximação com a alimentação saudável, um maior conhecimento dessa política pública, né? E isso requer todas essa superação de desafios que vocês estão trazendo, essas ações maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada, viu? E palmas para a Emefe, ele que fez.